Anuário do Ceará 2022-2023. Patrocínio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, SESI, SENAI e FIEC. Apoio: Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Promoção: O Povo. Realização: Fundação Demócrito Rocha. Farias Brito, Aridiçá, 7 de setembro, Cristos e Tiradentes. Este é o Top 5 da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind deste ano. O resultado que diz muito sobre os resultados obtidos nos concursos e vestibulares pelo país e também fala das estratégias de comunicação dos colégios. Hoje no programa eu recebo o Vanderlan Feijó, diretor pedagógico de um dos 5 mais citados na pesquisa, o Colégio Tiradentes. O programa do Anuário já está no ar. No programa do Anuário de hoje, eu converso com o Vanderlan Feijó, diretor pedagógico de uma das 5 instituições de ensino mais lembradas pelos cearenses neste ano. De acordo com a pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, o Colégio Tiradentes está, portanto, no Top 5. Ele cravou um importante 2,4% das respostas. Foi muito mais do que outras marcas de referência no Ceará. Neste ano de 2022, acontece um marco, são 72 anos de fundação. E eu converso agora, portanto, com o Vanderlan Feijó, diretor pedagógico do Tiradentes. Vanderlan, muito obrigado por você ter vindo. Primeiro, prazer recebê-lo. E a primeira pergunta, claro, é com relação a posicionamento, né? O Colégio Tiradentes ele é muito associado a concursos. Vocês têm uma pegada muito forte nesse segmento. Mas vocês não são só concursos. Você me falava antes da gravação, vocês são um colégio que começa no ensino infantil, né? Na verdade, o Colégio Tiradentes, fundado em 1950, ele foi fundado com o Instituto Tiradentes, ou Ginásio Tiradentes, que hoje compreende a educação básica, que nos estendemos da educação infantil, perpassando no ensino fundamental 1, 2 e ensino médio, e ingressando nos cursos de extensivo, pré-vestibulares, intensivo, cursos preparatórios para concursos, inclusive preparatórios para as escolas militares. E nós temos uma longa caminhada da comunidade de Fortaleza desde 1950, estamos agora assinalando 72 anos de presença educadora nessa comunidade, e nós acreditamos que isso se deve ao time que foi se formando, aos educadores que vieram se juntar a nós, a uma proposta original de trabalhar com afinco, com seriedade, produzindo o que há de melhor em educação. Hoje a gente já não é possível mais falar que a educação é de qualidade, porque a educação tem que ser de qualidade. Se ela não for de qualidade, ela não irá produzir a transformação, ela não atingirá o objetivo a que ela se propõe, que é retirar o indivíduo, mostrá-lo ao mundo do mercado, mostrá-lo à sociedade. Daí vem o educere, do latim, retirar de um ponto e levar para o outro. E esse levar para o outro é conduzir, pegar pela mão, tomar esse discente que nos chega e conduzi-lo ao exercício pleno de sua cidadania. Quer que recebamos um aluno da educação infantil, quer recebamos um candidato aos concursos públicos das forças de segurança, o nosso objetivo tem sido um só, ditado pelo nosso fundador, professor José Maria Bandeira Barbosa, que é colocar entre os maiores benefícios a boa educação. Quando você fala a expressão pegar pela mão, me vem à cabeça a palavra autonomia. Como é que esse modelo de educação, que os colégios de modo geral seguem, que é um modelo um tanto industrializado, que você tem metas, você tem um concurso vestibular, você tem o Enem, você tem, enfim, uma série de testes que são muito parecidos. Então, você trabalha muito em função de resultado. Como trabalhar, Vanderlan, resultado versus formação dos alunos? Esse é um desafio, por quê? Porque quem dita as normas e quem dita o caminho, as trilhas a serem seguidas, são as seleções externas, de grande porte. O Enem, com as suas matrizes, os seus referenciais,
os grandes concursos nacionais com seus editais, com as suas bancas examinadoras, com as suas especificidades, e ali a escola, o colégio, ele vai ter que se adaptar, trilhando o melhor caminho, mas isso sempre respeitando alguma coisa de muito sagrado. A educação mudou muito nos últimos 30 anos e tem se propugnado, se falado muito no papel do educando enquanto condutor desse processo de aprendizagem. Isso tem sido refletido em todos os documentos nacionais, inclusive a nível internacional, e nos cabe a obrigação de fazer a mediação dessas duas fronteiras, entre a autonomia do educando, que é pegá-lo pela mão e dar condições para que ele se encante com aquilo que ele está estudando e chegue a uma vitória, ao sucesso, e de outra forma que ele atenda às exigências das seleções maiores, nossas grandes seleções. Quando a gente fala em concurso, vem uma provocação que eu faço sempre na Rádio Expo CBN, quando anuncio um concurso, eu falo, olha, se você não tem vocação para ser policial, não faça. Se você não tem aptidão para ser um servidor público, não faça, porque a gente não precisa de servidor público que não goste do que faz, que queira só estabilidade. O perfil de quem vai fazer concurso hoje no Brasil, vocês são referência aqui, o perfil desse aluno de cursinho para concurso preparatório é muito pragmático? Ele procura estabilidade ou você percebe, é possível perceber a aptidão nessa fase da preparação? Nós temos as duas situações. Nós não podemos negar que, pela realidade socioeconômica, as pessoas também procuram, de alguma forma, esse vínculo de estabilidade que o poder público proporciona, através do concurso público. Mas, cada vez mais, o candidato ele tem consciência de que, se ele não tiver aptidão, se ele não tiver identificação com a profissão que ele irá exercer, ele poderá se tornar um profissional infeliz, mal-sucedido. Isso redundará em mais em malefícios do que em benefícios para a sua própria existência. Qual o perfil de quem vai fazer hoje o preparatório para concurso, André? Não é um jovem, é alguém que já tem uma profissão e está infeliz e quer recomeçar a vida? Qual é o perfil médio? Nós temos os dois perfis. Aquele que já escolheu, já está dentro do mercado de trabalho, no emprego talvez com a menor qualificação e quer ascender a um emprego, ao salário, fazer jus a um salário maior, bem como temos aquele jovem que está terminando o ensino médio e que quer ser beneficiado, ingressar no mercado de trabalho. Nós temos os dois perfis, mas predomina ainda aqueles que já estão, de alguma forma, no mercado de trabalho. Embora nós tenhamos muitos e muitos que, às vezes, até deixam de trabalhar e se dedicam, se organizam de forma e optam para se dedicar exclusivamente aos estudos. Existe o chamado concurseiro, né? É esse que a gente está se referindo agora. Ele deixou ali o trabalho, vou entrar de cabeça aqui, vou me dedicar. Normalmente o concurseiro, ele faz o cursinho ou ele é autônomo e faz isso em casa? Ele usa das duas situações ou três situações. Em primeiro lugar, ele é um ser muito determinado. Ele vai ter que ter muita disciplina na condução do seu tempo, na escolha e na seleção do material didático que ele vai utilizar, porque nada vai dar segurança a ele. O volume de informação que ele vai receber é muito grande. Se ele não souber selecionar, categorizar essas informações, elas não servirão de nada para ele. As informações elas têm que ser buriladas, porque ele vai ter que ter, de alguma forma, ele tem que ser conduzido de alguma forma à cara da prova, à cara do exame, para que ele tenha sucesso. Mas para isso ele tem que ter muita determinação, muita disciplina. Então ele se utiliza de vários meios. Se utiliza dos cursos online, se utiliza do material didático, das aulas, se utiliza no nosso caso, do nosso espaço para estudo que nós temos. Então ele se dedica plenamente àquilo a que ele se propôs. Ou seja, ele tem a opção de fazer um cursinho preparatório e não ter apenas, como você diz, o conteúdo, mas ele vai sistematizar isso. Eu acho que isso é um dos grandes trunfos do mercado de concurso, é sistematizar a quantidade, o volume de conteúdo, né? O volume de conteúdo, quem o ministra, a forma como esse conteúdo é transmitido pelos profissionais, a habilidade que esses profissionais têm em conhecer a banca, em conhecer o processo de exames que conduz aquele certame, e aí conduzir esse candidato de forma mais segura para que ele consiga ter
o seu lugar consiga se classificar, ser aprovado. Quando vocês montam um time de professores para esses preparatórios de concurso, vocês montam conforme o perfil do time lá, dos alunos, conforme o perfil da prova que ele vai fazer, é tudo muito, entre aspas, customizado. É assim que vocês trabalham? É verdade. A gente não pode, por exemplo, direcionar um professor que muitas vezes ele tem um notório conhecimento, mas ele muitas vezes poderia não saber repassar aquele conhecimento da forma mais simples possível que o candidato possa usufruir e se dar bem. Então, há todo esse jogo, há toda essa interação que se faz para que o nosso estudante receba o melhor profissional, o melhor material e assim ele possa ser aprovado. A propósito também desse segmento concurso, eu quero falar dos outros níveis de educação também que vocês trabalham. Vocês estão sendo os mais citados como colégios, mas especificamente concurso. Eu imagino que se a pergunta fosse qual é o primeiro curso preparatório que vem à sua cabeça, vocês provavelmente não seriam o quinto, talvez vocês fossem aí mais bem colocados ainda, né? Porque é um segmento muito específico. Nem todo colégio se interessa por esse segmento, me parece, né? Os colégios, de modo geral, focam no Enem, mas concurso é para muito poucos players do mercado, né, Vanilla? Para o concurso, ele é um segmento muito específico. Nós, na verdade, podemos dizer que somos pioneiros, por quê? Porque com o advento da Constituição de 1985, que normatizou... 88, no caso. Perdão, de 5 de outubro de 1988, Sim. E normatizou que o acesso ao serviço público dar-se-ia exclusivamente pelo concurso público. Demorou, né, inclusive? Demorou. Aí nós tivemos aos poucos a gente foi se firmando no mercado de Fortaleza e do Estado como uma escola de cursos preparatórios de qualidade, cujos discentes, os estudantes que nos procuravam, eles logravam êxito. E aí não demorou muito a se fazer o sucesso e a gente realmente começar a ser reconhecido como um curso pioneiro de cursos preparatórios na comunidade de Fortaleza. Em 88 vocês já tinham 38 anos de mercado, né? Já era um colégio... Já, mas de concurso a gente ainda estava... Sim, até porque não havia... Não havia ainda a normatização, né? Tá. Vocês estão, sobretudo, no centro da cidade, né? Sobretudo no centro da cidade, nós temos também uma sede na Oliveira Paiva. Tá. Exclusiva para concurso e cursos preparatórios para pré-vestibulares. A opção de manter a base, né? A base principal no centro, é histórica, vocês estão lá há muito tempo. Ela implica num perfil de público que está em toda a cidade também, é isso? O fato de estar no centro é uma forma de você mirar a cidade como um todo, não apenas determinadas áreas? Certamente. Nós, no centro, não só o Colégio Tiradentes, mas outras escolas que também estão no centro, elas recebem estudantes dos mais diversos locais. É claro que quando a gente faz um estudo dos dados estatísticos da clientela que nos procura, a gente é capaz de localizar com uma determinada precisão de onde vêm essas famílias que nos procuram. Mas é pulverizado, de alguma forma. Mas nós temos áreas de concentração. São quantas sedes no centro? São 2 sedes no centro. Vocês estão na Duque de Caxias, que eu acho que é para criança lá, né? Até a 9ª série do ensino fundamental. Certo? Claro. E temos o sistema de tempo integral, que funciona da educação infantil até o 5º ano do ensino, até o 5º ano do ensino fundamental. O pessoal de concurso é separado, portanto. Totalmente separado em outra sede, na sede da Rua Pedro I, 1106. A propósito da operação de vocês no centro da cidade, né? O centro vira e mexe a pauta, tem que revitalizar o centro, e parece que a educação é um serviço muito pertinente para o centro. Outros grandes colégios estão lá, né? Com certeza. A educação, a preparação desses clientes, desses estudantes que nos procuram, é vital para que o movimento, para que o centro se revitalize, para que o centro ganhe vida. São portas, são corredores de fácil acesso ali. Hoje tem o sistema de metrô, que permite uma acessibilidade bem maior ao centro da cidade, de forma que, felizmente, o público tem entendido isso e tem acorrido às nossas sedes, e a gente tem tentado recebê-los da melhor forma possível e nos posicionarmos nesse segmento de forma vitoriosa. Modena, como é que vocês trabalham, eu vou chamar entre aspas de pós-venda, como é que vocês trabalham a fidelidade, né, do aluno que sai de lá, passou no concurso, e aí provavelmente ele vai ficar muito feliz, vai tocar a vida dele, e aí eu queria saber como é que vocês trabalham o pós, como é que vocês se conectam com esse egresso lá
que foi cliente de você? Nós temos um departamento específico para isso, composto pelo departamento de marketing, que não só se responsabiliza pela prospecção do candidato, por ir buscar o candidato, trazê-lo ao colégio, ao curso, mas para acompanhá-lo durante o curso e após o curso, acompanhando seus resultados, assistindo suas vitórias, chamando para que ele venha celebrar conosco. Ele vai lá não só tirar fotos, nem registrar aquele momento de vitória, mas há também um contato posterior, ligação telefônica, chamamento, e muitos deles se tornam nossos amigos porque às vezes fazem um curso, 2, 3, são os concurseiros. E certamente vocês miram nos filhos desses alunos, porque a fidelidade viria também pela família, né? Certamente, pela família, não só pelos filhos, mas porque o concurseiro, o aluno que está lá nos procurando, ele também dá boas informações da nossa prestação de serviço para outras faixas etárias, para outros cursos, para outros produtos que nós ofertamos. Como é que o candidato define qual concurso ele vai fazer? Ainda falando de concurso, porque ele, como a gente falou aqui agora há pouco, ele tem a necessidade de estabilidade. Ele quer sair da profissão que ele está infeliz, está inseguro, e ele quer estabilidade. Pegando aqui o perfil do que é pragmático, não estamos falando de vocação. Mas como é que ele escolhe o melhor concurso para ele? Nessa hora, ele precisa de ajuda para entender o que é melhor para ele também, certamente, né? Com certeza ele precisa de ajuda, né? Às vezes até ajuda de recursos psicológicos. Nós também temos o departamento. Mas nós temos os concursos ditos populares, voltados também para a segurança pública, de modo geral. Tá. Temos os concursos mais, que a gente pode dizer, um pouco mais elitizados, perito médico do INSS, que a gente faz, né? Que a gente prepara também candidatos. Concursos para a área fiscal, Secretaria da Fazenda do Estado, a Cefaz, a Cefim, enfim, e para o magistério, para o concurso de professor do município, professor de outros municípios do Ceará, da região metropolitana do estado do Ceará. Então a gente permanece muito, né, margeando esse tipo de segmento e se especializando cada vez mais e dando as melhores respostas a esses candidatos. Vocês consideram uma marca, apesar do tempo todo, vocês consideram no mercado de Fortaleza, tem grandes players, estou falando das grandes redes de colégio, vocês consideram no teto, vocês têm pretensões maiores? Depois de tanto tempo de mercado, desde 1950, 72 anos, vocês têm ali uma marca muito forte em concurso, vocês ampliaram ali para cidades funcionais, como você falou, vocês têm pretensões maiores, vocês são focados no que já são? A nossa pretensão é só uma, é melhorar cada vez mais a nossa prestação de serviços. Isso supõe a incorporação de novas tecnologias, a revisão constante dos processos, o aumento das equipes de trabalho, ver como é que o mercado por fora está se comportando com relação à preparação e incorporar tudo que for novo e que possa trazer contribuição. O grande vencedor e quem se dá bem em qualquer ramo da educação é aquele que acompanha a evolução e as modificações advindas do tempo. Se a gente não tiver essa preocupação, a gente fica para trás, a despeito de ter 30, 50 ou 72 anos de existência. Quem é que define esse ritmo? É a própria escola ou é o mercado que vai moldando isso? Eu estou falando no caso de concurso, é o modelo de concurso que define isso também? Quem define isso, prioritariamente, é o modelo de concurso, é a forma de examinar, e sensível a isso, os gestores têm que ter percepção, têm que ter equipes muito afinadas com esse momento para não perder esse time, para não perder esse instante e saber provocar a mudança no momento correto. Quem vai fazer um concurso, ele ou pode estar desempregado, pode estar infeliz no trabalho, ou foi, enfim, está numa fase de transição da vida. A gente vive uma economia muito difícil, inflação, essa agenda da inflação voltou. Como é que você lida com esse momento da economia versus o negócio, a empresa? Viabilizando um preço justo que a gente cobre para o nosso concursando, viabilizando um preço justo sem alterar a qualidade, provocando que as expectativas deles sejam alcançadas. Porque se a gente não respeitar esses limites, nós não temos como nos manter bem para fazer uma boa prestação de serviço. Se a gente baixar
diminuir, minimizar, por exemplo, os custos a ponto deles ferirem a qualidade da nossa prestação de serviço, então também não é o nosso objetivo. Recentemente houve operações de compra, né? Um grande colégio, 7 de setembro, fez operação com o grupo de fora, tem uma movimentação nesse mercado. E eu estou falando de um mercado do Ceará, que é referência nacional, muito por conta das grandes redes, Farias Brito, Ari de Sá e tantos outros. Como é que vocês veem essa movimentação e em que medida vocês estão atentos a uma possibilidade como essa de fazer negócio? Isso não nos surge ainda como uma possibilidade, haja vista que a gente, dentro do nosso segmento, nós estamos bem estruturados. E, normalmente, esses grandes grupos econômicos, eles já têm um olhar muito definido, isso é fruto de uma longa observação daquela escola, daquele parceiro, né, como eles chamam, que eles irão adquirir, é fruto de uma observação muito anterior, então já o mercado se movimenta de forma muito antecipada com relação a isso. Mas nós, por hora, nos mantemos ainda com o nosso DNA, Tiradentes, concurso, escola, 72 anos. O Tiradentes, como eu tenho falado aqui repetidas vezes, sobre concurso, que é muito forte isso. Você me falou nessa conversa já que vocês atuam desde o ensino infantil, né? Sim. Como é que você cuida de toda a rede, de toda a escala de ensino infantil até concurso? Você centraliza isso como diretor? Não, nossos departamentos eles são descentralizados. Nós temos a equipe, claro que o setor pedagógico ele tem uma cara, ele é definido, mas temos o setor de planejamento estratégico, temos o setor de marketing, temos a equipe que nos auxilia na gestão desse processo pedagógico, temos as nossas coordenações. Então, nós temos uma capilaridade necessária para manter o organismo funcionando de forma adequada. Por que a gente não vê vocês mais agressivos em outros concursos? Aí você me corrija se eu estiver errado. ITA, IME, as grandes referências nacionais que fizeram o Ceará ser essa referência nacional em vestibulares. Há alguns anos nós ingressamos no mercado de curso preparatório para as escolas militares. E, felizmente, nossos números não são favoráveis. E a gente pensa, a curto espaço de tempo, também ingressar nesse tipo de preparação. O perfil dos alunos hoje, ele certamente é muito diferente do que fora há alguns anos. Estou falando de um aluno muito conectado. E a sala de aula ela segue um padrão que não mudou numa velocidade tão rápida quanto esse ritmo dos estudantes. Estou falando de criança que já mexe no tablet, pequenininho, celular, enfim. Como é que você lê esse descompasso, é uma provocação, entre a sala de aula que a gente tem hoje e essa realidade da criança que tem um ritmo da internet? Quem vai nos ditando a celeridade ou não desses acontecimentos, dessa modernização nos recursos pedagógicos e didáticos, é o próprio desenrolar dos acontecimentos na sociedade, no curso, né, advindo das modernidades que acontecem. Tanto é bem sintomático e aquela historinha pequena que diz que alguém foi congelado 100 anos, e ao retornar ele foi guiado pela cidade e só foi capaz de reconhecer a escola e a igreja, denotando de que seriam instituições que naturalmente são refratárias à modernização. Mas numa velocidade nos últimos 10 anos, e especialmente nos últimos 3 anos, por recentes acontecimentos mundiais na saúde pública, as escolas tiveram que necessariamente adequar a sua forma de se relacionar com o seu público, né, com a tecnologia, fazer da tecnologia um meio para atingir o fim. Normalmente, a tecnologia ela tem que ter o seu espaço, mas como meio, né, não como fim. Você não usa o sistema de ensino? O mercado hoje usa muito sistema de ensino, né? O Ceará tem sistemas importantes, o Brasil se tornou referência disso. Nem é algo muito comum nos países mais desenvolvidos, mas o Brasil virou referência também mundial nisso. Vocês lidam com isso? Como é que vocês trabalham essa tecnologia de sistema de ensino? O nosso ensino médio, a gente já adota uma determinada plataforma de ensino. E estamos já estudando para fazer a mesma adoção nos outros segmentos, da educação infantil ao ensino fundamental. Haja vista que, às vezes, até não só por causa do suporte que esses sistemas nos proporcionam,
e da assistência pedagógica, da qualidade, mas até no barateio do custo final do produto, questão da natureza, questão da impressão dos livros físicos, uma série de outras situações. Então é um caminho sem volta esse modelo. É um caminho proposto e que deve ser examinado e praticamente sem volta. E o perfil dos professores, Vanderlan? Como é que é o perfil dos professores hoje? Como é que vocês recrutam esse time? Como é que vocês medem? Como é que vocês, portanto, lidam com esse time que é fundamental para o negócio? Porque tem uma distância entre o que o diretor, o que o planejamento da empresa faz e a realidade lá na ponta. E o professor é a cara da escola, né? Se não houver uma afinidade entre o profissional e o projeto político-pedagógico proposto pela escola, seja ela qual for, só há um caminho, um fracasso. Então, os recrutadores, os selecionadores, eles têm que ter uma visão muito específica, muito abrangente com relação a isso. Saber selecionar um candidato que ele dá sinais de que será um grande profissional para nós. Cabe à escola prepará-lo adequadamente, fornecer os mecanismos para que ele possa intimamente conhecer a filosofia educacional da escola e aderir a ela de forma voluntária e prestar o melhor serviço possível. A gente está falando do mundo em que desejar um carro já não é necessariamente obrigatório para um garoto de 18 anos. E um mundo também em que ir para a faculdade já não é obrigatório para que ele tenha sucesso na vida. Ele pode ser um grande empreendedor, ele pode fazer games, ele não precisa ir para a faculdade para isso. Como é que o negócio, a educação, dialoga com essa transição que é tão rápida? Se não chegou plena, mas caminha, de certa forma, para isso. O currículo tem se modificado também. Então, o currículo tende a incorporar essa mudança de pensamento, essa mudança de ação social, de ação na educação. Por exemplo, empreendedorismo é uma disciplina hoje obrigatória nos nossos cursos da educação básica, haja visto o candidato ter necessidade de saber gerir as suas próprias condições, buscar, pelo projeto de vida, que é outra disciplina que a gente ministra desde a 8ª série até o 3º ano, para que ele saiba fazer escolhas adequadas, escolhas corretas, muitas vezes não menosprezando a participação da família, mas também conscientizando os pais de que, às vezes, as profissões talvez melhores do futuro ainda nem nasceram, ainda nem existem. E ele tem que saber ser um profissional que poderá dar resposta a essa profissão que não existe ainda, a perguntas que não foram feitas, mas que ele tem que estar treinado suficientemente para ser esse tipo de solucionador dessas questões. Tiradentes é uma empresa familiar, né? É uma empresa familiar. 72 anos, enfim. Como é que é operar numa empresa familiar não sendo da família? Para mim, que sou funcionário há 2 décadas, é muito bem tranquilo. Mas requer também da gente uma constante atualização, porque apesar de ser uma empresa familiar e a gente ter uns vínculos, determinadas amizades com os nossos gestores, mas a gente não pode esquecer que tem que estar ali para exercer o seu papel de funcionário, de bom funcionário, e a escola tem que se movimentar e toda a equipe tem que ser tomada por esse espírito de dinamismo. Como é que é a comunicação do Tiradentes? Eu estou lembrando que vocês são top 5 lá na pesquisa do Datafolha, no Datafolha Top of Mind. Vocês trabalham a comunicação em função de resultados ou em função de relacionamento com o público que vocês querem atingir? Nós temos as duas situações. Trabalhamos em função dos resultados, mas sempre alimentados e perenemente nos comunicando com aqueles segmentos que são, eventualmente, os compradores do nosso serviço. Então, é uma comunicação que ela não é feita em determinado momento do ano, mas ela pereniza ao longo de todo o tempo, ao longo das datas, ao longo da assistência que a gente dá ao nosso discente. E para isso a gente tem um departamento específico só para isso. Ok. Vanderlan, muito obrigado, então. Obrigado a você, Jocélio. Foi um prazer. Parabéns por Tiradentes, então. Obrigado, tudo de bom. Muito obrigado. O Anuário do Ceará chega ao final hoje com o seu programa com o Colégio Tiradentes e volta com mais atrações ao longo dessa temporada 2022-2023. O Anuário do Ceará você adquire na sua edição impressa em bancas, livrarias, aqui na sede do Povo, e também você pode acessar dessa forma gratuitamente na internet em anuariodoceará.com.br. Você pode acessar o Anuário também no Instagram, Anuário do Ceará, ou no Twitter, Anuário do CE ou Anuário Doce.
Outra informação é que o anuário também vai ter esse conteúdo em formato podcast. Você procura na sua plataforma preferida. Até o próximo programa. Tchau.